Existe uma polêmica em curso no Congresso Nacional Brasileiro, que é uma emenda à Constituição Federal. É a chamada PEC 37, que procuradores e promotores de justiça no Brasil inteiro, tanto nos estados quanto no Ministério Público Federal, têm chamado de PEC da impunidade. É um assunto um pouco árido, que exige compreensão da população, porque ele interfere nos poderes, nas atribuições de atuação do Ministério Público. Existem muitas questões envolvidas, interesses particulares, interesses coletivos, de entidades, corporações, e a gente precisa entender bem o que está em curso. Para explicar para a gente o que representa e por que é tratado como uma ameaça, nosso convidado aqui no estúdio da TV O Tempo hoje é o Dr. Nédens Ulisses Freire Vieira, presidente da Associação Mineira do Ministério Público. Dr. Nédens foi Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais entre 2000 e 2004 e tem 30 anos no Ministério Público. Não é exatamente, João Roberto. Primeiro, é um prazer receber o senhor aqui e eu gostaria que o senhor explicasse primeiro, bem genericamente, em relação à PEC 37, o que está em curso? João Roberto, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Como você bem falou, o assunto pode ser árido, mas tem uma repercussão muito grande na vida de cada cidadão e da sociedade em geral. A PEC 37 é uma emenda constitucional, como você bem disse, que muda a Constituição da República e, infelizmente, muda para pior. Estabelece um retrocesso no sistema de investigação criminal do país. Porque o resultado dela é que ela é aprovada. Só a Polícia Judiciária, ou seja, só o delegado de polícia civil nos estados ou federal, no âmbito nacional, poderá investigar. Todos os demais órgãos, todas as demais instituições que investigam estarão alijadas dessa etapa da persecução penal, que é a investigação criminal. Ou seja, não é algo que afete só aos ministérios públicos, então? Pelo contrário, afeta todo o sistema. Por exemplo? É bom que se diga que o Ministério Público vem se posicionando e vários órgãos e instituições, e a sociedade vem se firmando um posicionamento também no sentido contrário à PEC 37, não contra a polícia, não contra os delegados de polícia. Pelo contrário, nós queremos uma polícia judiciária cada vez mais forte, mais autônoma, mais independente, mais bem estruturada. O que nós não concordamos é que hoje nós trabalhamos todos em conjunto, na grande maioria dos casos. Todas as investigações que o Ministério Público participa, em todas elas, quase todas elas, o Ministério Público participa com a polícia, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com as Receitas, com a Agência Nacional, COAF, etc., para tentar dar uma resposta a essa criminalidade cada vez mais violenta, cada vez mais organizada e cada vez mais sistêmica. Com a PEC 37, esse trabalho conjunto, cooperativo, harmonioso, ficará atingido, porque tudo, obrigatoriamente tudo, no âmbito da investigação criminal, terá que passar pelo delegado de polícia com a instalação de um inquérito policial. Mas quais outras entidades ou órgãos que seriam afetados por essa emenda, caso aprovada, em termos das suas atribuições legais? Eu vou dizer como que ocorre hoje. Independentemente do Ministério Público participar da investigação ou não, o fato criminoso é verificado, por exemplo, pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, que cada município tem que ter o seu conselho, que é a participação popular, social, na política pública de defesa da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar verifica que uma criança está sendo abusada por um vizinho. Essa investigação é levada a efeito, apura o fato, houve testemunhas, dão amparo para a criança e esses elementos todos de prova são encaminhados para o promotor de justiça. Lá no município de Novo Cruzeiro, o promotor de justiça, com base naqueles fatos, verificando que está comprovado o fato criminoso e que determinada pessoa é seu autor, oferece a denúncia. A juiz da ação penal bate as portas da justiça para responsabilizar criminalmente aquele cidadão que praticou um ato absurdo.
passada a PEC 37, o Conselho Tutelar terá que pegar esse material, levar para a delegacia de polícia. O delegado terá que instaurar um inquérito policial para depois ser encaminhado ao Ministério Público. Esse é um exemplo. Dou um outro exemplo. A Receita Federal, a Receita Estadual apura o crime de sonegação fiscal dentro, e eles têm agentes especializados, servidores, funcionários especializados para isso. Esse material todo é recolhido, passa pelo promotor de justiça, que oferece a denúncia. Amanhã, aprovada a PEC 37, obrigatoriamente terá que passar pelo delegado de polícia, que fará a sua homologação ou não, instaurando o inquérito policial e depois encaminhando para o Ministério Público. Então, vários órgãos, vários agentes que atuam na investigação criminal ficarão alijados dessa atividade. E o resultado é grave, porque, se me permite apenas concluir, se hoje todos nós, trabalhando em conjunto, ainda não damos a resposta satisfatória que a sociedade espera, porque qualquer pesquisa vai dizer que a pior preocupação do cidadão brasileiro, eu acho que é do mundo, é o sentimento de insegurança e de impunidade. Amanhã só a polícia, só os delegados investigando, isso se ficará incontornável, incontrolável. Doutor Nédens, quando um parlamentar apresenta um projeto de lei, qualquer proposição, no caso de uma PEC, por exemplo, ele tem que apresentar uma justificativa escrita. O senhor sabe o que diz a justificativa? Ou seja, o que justifica, nesse caso, os autores da PEC 37? O deputado que apresentou, Lorival Mendes, é do Maranhão. Ele é do B, né? PTB do Maranhão, delegado de polícia. Né? Então, a mim me parece que o que ensejou a propositura dessa PEC, que é a PEC da impunidade, é o espírito mais corporativista da parte do eminente deputado. As explicações são muitas, que o Ministério Público não pode investigar e, ao mesmo tempo, oferecer denúncia, que o Ministério Público tem que ficar aguardando no seu gabinete a investigação criminal ser concluída pelo delegado de polícia, e outros argumentos. Argumentos que não prevalecem hoje no mundo contemporâneo. Só para ter uma ideia, a pesquisa que é feita no direito comparado, apenas 3 países no mundo possuem um sistema no qual o Ministério Público não pode investigar: Indonésia, Quênia e Uganda, que, com todo o respeito que nós temos para essas nações e para esses povos, não são exemplos que nós devemos seguir no mundo de hoje, que temos que ter um apego maior à democracia, à abertura do sistema para a participação da comunidade. O argumento é tão equivocado, ao meu ver, que as associações de delegados falam que é uma mentira quando se fala que o Ministério Público está perdendo o poder de investigação, porque o Ministério Público nunca teve esse poder. Que é mentira quando fala que tem outras formas de investigação criminal que não sejam inquérito policial. Daí eu pergunto, se fosse verdade essas alegações de que o Ministério Público nunca pode investigar e não pode investigar, que o inquérito policial é a única forma de investigação criminal, por que estão mudando a Constituição da República para estabelecer essa exclusividade, esse monopólio para a Polícia Judiciária? Isso é que é curioso, quando a gente da imprensa lê e coleta e apura essa informação sobre essa tramitação da PEC, é de que há por trás realmente um interesse corporativo de pessoas ligadas à polícia em relação a esse projeto. Quer dizer, então, que é uma preocupação, em termos assim, economicamente falando, de reserva de mercado no trabalho de investigação. É isso que está motivando? A mim me parece que, e eu tenho muito respeito pelos delegados de polícia, só tenho bons amigos na Polícia Civil ou na Polícia Federal, mas é mais uma tentativa de obter mais força institucional. Porque quando o delegado de polícia for o único agente do Estado que pode investigar, o poder institucional dele será maior do que do Ministério Público, do Judiciário, e vai ter que crescer do Estado, inclusive. Também. Vai ter que crescer estruturalmente também para dar conta de tudo. Daí você colocou o dedo na ferida. Hoje, eles não dão conta
da demanda que está aí. E vamos ser sinceros, hoje todos nós trabalhando não estamos ainda dando conta. Sim. Imagina o que será amanhã apenas o delegado de polícia podendo investigar. O que nós deveríamos estar discutindo hoje, inclusive no Congresso Nacional, é projetos para dar melhor estrutura à Polícia Judiciária, melhor condições de trabalho para a Polícia Judiciária, maior autonomia para a Polícia Judiciária. Isso que nós deveríamos estar discutindo. E também, no outro aspecto, eventualmente, e nós poderíamos estar discutindo como regulamentar melhor o procedimento de investigação criminal e não estabelecer um retrocesso, acabando com uma cultura de corresponsabilidade das instituições nessa esfera tão grave que é o combate à criminalidade. E essa disputa, a gente tira dela a conclusão de que todos os delegados civis e federais são favoráveis à PEC? De forma alguma. Nós temos, no decorrer desse trabalho, recebido apoios significativos de delegados da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária nos estados, e de delegados da Polícia Federal, falando contra a PEC 37 e dizendo da importância incomensurável do trabalho conjunto que vem sendo realizado no decorrer desses últimos 15 anos de coparticipação, de corresponsabilidade. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, demais entidades e o Ministério Público dos Estados e da União. A gente já recebeu relatos, doutor Nedens, de delegados, enfim, agentes policiais, falando que, de fato, às vezes há uma dificuldade em determinada operação de relacionamento entre a polícia e o Ministério Público, que o promotor não cede as evidências, as provas que eles coletaram e vice-versa. Que, na prática, ali, na deflagração de uma determinada operação, existe dificuldade de compartilhamento. Isso acontece? Pode, eu não tenho conhecimento de um caso concreto, mas pode acontecer. Infelizmente, entre as instituições, nós temos também as vaidades sonais, porque somos todos humanos e falíveis. Mas a minha experiência demonstra que os trabalhos conjuntos dão resultado e que eventuais dificuldades no início desse procedimento são normalmente, naturalmente superadas. E eu tenho N casos, em Minas e no Brasil, de atuação conjunta, que o promotor de justiça, o procurador da República, se entende muito bem com o delegado da Polícia Civil, com o delegado da Polícia Federal, e o resultado é o melhor possível. Todas essas grandes operações, todas elas... Essa semana tivemos uma, né? Agora, recentemente, uma investigação do Ministério Público, decorreu um ano, que começou em Rondônia e passou por mais de 12 estados. E é uma atuação de fundamental importância para o Brasil, para o combate à corrupção, combate à improbidade administrativa, a defesa do patrimônio público do país. E é um trabalho conjunto, Ministério Público e outras entidades policiais. Fato é que essa PEC está disponível em plenário para ser votada, né, a partir de um pedido de tramitação em regime de urgência. E aí leva a gente a tentar imaginar por que alguns deputados querem a aprovação dessa PEC tão rapidamente. Por que isso acha, doutor Nedens? Os motivos são vários, né? Desconhecimento das consequências da PEC. Né? Nós temos deputados com as mais diversas formações, todas elas importantes para o processo legislativo, né? E outros por questão corporativa, que são delegados de polícia, que são vinculados às associações de delegados de polícia. Outros por insatisfação com a atuação do Ministério Público, né? Nós temos nossos erros, nós temos os nossos equívocos, eventuais exageros, mas, sinceramente, eu acredito que esse inconformismo com relação à atuação do Ministério Público é muito mais pelos nossos acertos, pelos nossos bons resultados, que pelos eventuais equívocos. E a sociedade está aí ao nosso lado, pelo que eu percebo.
Tanto que as manifestações que nós estamos recebendo no âmbito do Estado e também no âmbito nacional são todas positivas a favor da atuação do Ministério Público e contra a PEC 37 e a PEC da impunidade. Agora, é uma perversão da nossa parte imaginar que, como os mandatários de cargo eletivo são alvos preferenciais do Ministério Público por causa de suas condutas irregulares, a gente pode imaginar que há um interesse deles em tirar essa pedra do caminho. É muita maldade da nossa mente imaginar isso ou não? Não, pode ser que um ou outro, ou alguns, pensam assim. Mas a atividade política, da administração pública, não é o alvo preferencial do Ministério Público. O alvo é muito mais amplo. Todo crime, principalmente aquele crime que tem uma repercussão social maior, e temos que reconhecer que um desvio, estão falando aí nessa operação de milhões e milhões e milhões de reais, né? Onde todas as prefeituras estão ressentindo com a falta de dinheiro para a prestação de serviços públicos essenciais, saúde, educação, defesa da criança e adolescente, etc. Então, esse comportamento merece um repúdio muito maior do cidadão e da sociedade e, portanto, uma fiscalização ainda maior dos órgãos do Estado, entre os quais da nossa instituição, do Ministério Público. Não é a primeira vez, aí só pedir para o senhor um esforço de memória aí, não é a primeira vez que a atribuição do Ministério Público é institucionalmente questionada por outros órgãos e tudo mais. Parece que recentemente isso acabou em discussão no Supremo. O que o senhor recorda sobre essas ameaças aí? Com relação ao Supremo, eu vou dividir em duas partes. Primeiro, a questão do Supremo, que foi muito bem lembrado por você, João Roberto. O Supremo Tribunal Federal, por decisões monocráticas de quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, reconhece a legitimidade da investigação criminal feita pelo Ministério Público. Isso. O Superior Tribunal de Justiça, ainda há mais tempo, vem firmando posição quase unânime de reconhecimento da legitimidade da atuação investigatória pelo Ministério Público. E essas ações originaram de onde? De mais diversos campos, de associações de delegados de polícia. Nós temos várias ações de advogados, criminalistas em defesa de seus clientes. Nós temos casos lá de defesa de prefeito, deputado, etc. Hoje há quase um consenso de que o Ministério Público pode e deve investigar, mesmo porque seria um contrassenso ele não investigar. Você é o delegado de polícia, eu sou promotor de justiça, a sua investigação tem um destinatário imediato, que é convencer o promotor de justiça, o procurador da República, que aquele crime foi praticado daquela forma que foi apurado e que determinada pessoa é autora do crime. O Ministério Público é o primeiro que tem que ser convencido. Quando não é investigado, quando a investigação não é convincente, compete ao Ministério Público ou investigar ou completar aquela investigação. Sim. Então, nós atuamos de forma supletiva, de maneira complementar e de forma excepcional, porque nós reconhecemos que a investigação criminal, na sua amplitude, deve ficar a cargo do delegado de polícia. O senhor citou aí alguns exemplos no cume do judiciário brasileiro favoráveis ao Ministério Público. Mas como o senhor estima aí dentro do judiciário brasileiro o posicionamento em relação à PEC 37? Nós estamos recebendo manifestações de magistrados do país todo, aqui em Minas Gerais, nos demais estados, inclusive em nível federal. Né? A Associação dos Juízes Federais e outras entidades já se manifestaram várias vezes. A AMB, inclusive, em outros tempos, se posicionou de maneira concreta contra qualquer tentativa de impedir o Ministério Público investigar.
A verdade é que eles estão tentando mudar a Constituição Federal para, mais uma vez, tentar alijar o Ministério Público da investigação criminal, porque eles não tentaram no âmbito do judiciário. Tanto que não conseguiram isso, não conseguiram isso no âmbito do judiciário. Tanto que não conseguiram que os tribunais superiores vêm afirmando a legitimidade do Ministério Público nessa área. O senhor está aqui conversando com a gente, eu imagino que isso faz parte de um esforço pessoal e institucional seu de divulgar as consequências dessa emenda. Eu queria que o senhor dissesse o que está sendo feito por promotores e procuradores hoje para se mobilizarem, tanto na imprensa, tanto em encontros, reuniões, mas também dentro dos gabinetes, seja aqui ou em Brasília. Primeiro, dentro do gabinete e fora do gabinete. Nós temos que sair dos nossos gabinetes e demonstrarmos para a sociedade essa preocupação. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos vários atos preparatórios antes dos atos públicos que já ocorreram em Minas Gerais, no interior do estado, e estão ocorrendo nos outros estados da federação, e que no dia 12 de abril, no auditório do CREA, às 9h30 da manhã, nós faremos em Belo Horizonte, para depois fazermos um ato nacional em Brasília no dia 24 de abril, quando nós iremos até o presidente da Câmara dos Deputados, que nos receberá no Salão Verde da Câmara dos Deputados, para entregarmos as manifestações, os abaixo-assinados que nós estamos recolhendo contra a PEC 37. Então, nos eventos preparatórios, nós mobilizamos os movimentos sociais, sim, as associações de bairros, as mais diversas entidades que atuam na defesa dos mais variados direitos do cidadão e da sociedade, das ONGs de defesa do patrimônio público, meio ambiente, consumidor, infância e juventude. E as manifestações de apoio e solidariedade ao Ministério Público e de oposição de um trabalho contra a PEC 37, as manifestações foram unânimes nesse sentido. Então, nós estamos mobilizando a sociedade brasileira para que saiba, primeiro, não será apenas o Ministério Público que será alijado desse trabalho. Serão todas as entidades, todas as instituições, todos os órgãos governamentais ou não que atuam nesse trabalho. Segundo, para mostrar que é uma questão, não é corporativa, que é uma questão republicana, democrática, porque quem será atingido será a sociedade brasileira com esse vergonhoso retrocesso no combate à criminalidade, no combate à corrupção e na tentativa de acabar com esse sentimento de impunidade no Brasil. Entendi. Doutor Nélis, primeiro foi um prazer receber o senhor aqui e eu queria que o senhor concluísse falando por que a PEC 37 é a PEC da impunidade. O sentimento maior que nós temos na nossa sociedade é o sentimento da insegurança e da impunidade. E isso mesmo, todos os órgãos do Estado, delegados, promotores, procuradores, fiscais, agentes de receita, todos os órgãos do Estado atuando em conjunto. E ainda não estamos conseguindo, mas acredito que conseguiremos logo, logo, dar uma resposta satisfatória do combate à criminalidade à sociedade brasileira, para que o cidadão se sinta mais seguro na sua casa, no seu lar, com os filhos na sua escola, etc. Mas, ao contrário do Congresso Nacional, está trabalhando leis, projetos e emendas constitucionais para o aprimoramento desse sistema, nós estamos gastando energia numa discussão de uma PEC que retirará essa possibilidade de trabalho conjunto, estabelecendo um monopólio, uma exclusividade, um nicho na esfera da investigação criminal aos delegados de polícia. Por maior que seja o respeito que nós temos, e ele é grande, à Polícia Civil, à Polícia Federal, nós não podemos aceitar que uma única instituição, um único órgão, trabalhe na investigação criminal num mundo hoje inseguro, de uma criminalidade mais violenta, cada vez mais complexa. E a pergunta que fica, João Roberto, se me permitir, faço a você e a todos que nos assistem. A quem interessa a PEC 37? Eu ouso responder, a ninguém, nem mesmo a polícia, e muito menos ao cidadão. Doutor Nélis, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui. Obrigado. Nós recebemos hoje Dr. Nédens Ulisses Freire Vieira, presidente da Associação Mineira do Ministério Público. A você que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima.